O que você pode me dizer sobre como lidar com a depressão? Veja, isso é algo parecido com como lidar com ansiedade social ou com o sofrimento emocional ou com o medo. Aqui nos aproximamos de estados internos de sofrimento. Aqui a pergunta é como lidar com o sofrimento. Existe algo que nos escapa aqui. Eu vou colocar de uma forma muito clara para você, como sempre temos procurado fazer aqui dentro desses vídeos. Aquilo que nos escapa é a não ciência de que em uma experiência não é necessário a presença do experimentador. A presença do experimentador na experiência é a presença de uma separação que sustenta a ideia da dualidade. A crença da dualidade. O que, por sua vez, sustenta a condição da própria experiência. Vamos esclarecer isso aqui para você. Quando você está triste, a ideia de você triste sustenta a ideia, a crença, a continuidade desse modelo de pensamento, que é a própria tristeza, como sendo a experiência. Talvez você diga, agora então que ficou mais confuso ainda. Repare, é muito simples. Não há como ocorrer tristeza sem alguém triste. É alguém triste que sustenta a tristeza. É alguém alegre que sustenta a alegria. Não há qualquer separação entre a tristeza e o triste, a alegria e o alegre. É só um estado que surge. Esse estado é a tristeza, esse estado é a alegria. Isso é a experiência. Não tem esse experimentador presente. Esse experimentador é o alegre, é o triste. Esse é o experimentador. E se ele está presente, nós vamos sustentar a continuidade desse estado. Mas se ele não está presente, esse estado, ele não se sustenta. É isso que estamos aqui investigando com você. Nós não sabemos lidar com a vida. Por isso não sabemos lidar com as emoções, com os sentimentos, com os pensamentos, com as percepções. Não sabemos lidar com o que sentimos, o que pensamos, o que experimentamos, porque nós sustentamos a ideia de um elemento presente nisso. E se ele está presente, nós mantemos a continuidade do estado. Então, quando você vem e pergunta como lidar com a depressão, o seu propósito, repare, é se livrar da depressão. Senão você não teria essa pergunta. Como lidar com a inveja? Como lidar com o medo? O seu propósito é se livrar do medo. Mas qual é a natureza desse elemento que quer se livrar desse estado? É isso que temos que investigar. Se realmente queremos romper com essa psicológica condição de sofrimento, seja medo, depressão, tristeza, ansiedade, não importa
a condição psicológica que se mostra, que se apresenta nesse momento. Não coloque o eu. Não coloque esse mim, essa pessoa, esse experimentador. Se aproximar da experiência sem colocar esse elemento, que é o eu, é o segredo para o fim desta condição. Veja, eu sei que soa muito estranho tudo isso e desafiador demais. Inclusive, se você está aqui hoje, nesse encontro, nesse momento, e esse é o seu primeiro vídeo, isso soa muito, muito estranho. Porque nós estamos aqui indo de encontro ou na contramão de tudo aquilo que nos foi ensinado, que nos foi mostrado e que nós exemplificamos a todo momento nesse formato de cultura, de história humana, de condicionamento psicológico. Nós aqui estamos reprovando a ideia da separação, de que existe um elemento presente na emoção, ou na sensação, ou na percepção. Assim como no pensamento, isso não existe. E, no entanto, nós fomos condicionados para confiar nisso, para acreditar nisso, para se posicionar nisso. Como lidar com a baixa autoestima? Como lidar com o ciúme? Com a raiva? Com o conflito que os desejos causam? Essas são as condições psicológicas com as quais nos deparamos, com as quais temos convivido desde a mais tenra idade. E não sabemos lidar com isso. E não sabemos lidar porque o elemento que sustenta esta condição, estes quadros, essas representações mentais, é o próprio eu, esse mim, esse ego, esse experimentador. E ele é sempre esse elemento que sustenta tudo isso porque ele se separa. Ele se separa para fazer algo contra isso. Assim como nós temos sentimentos e emoções agradáveis, nós temos também sentimentos e emoções desagradáveis. As agradáveis nós seguramos e as desagradáveis nós queremos nos livrar. Ao segurar essas condições agradáveis, sustentamos a ilusão da separação entre esse eu e essa emoção. E sustentamos a condição também desagradável desse eu e seu desejo de se livrar desta condição. Tudo isso gira, escute, em torno do ego, em torno do eu. E por que tudo isso ocorre na humanidade há milênios e em cada um de nós já há alguns decênios? Isso ocorre porque nós não nos conhecemos. Não sabemos absolutamente nada sobre essa mecânica psicológica, onde está envolvido esses sentimentos, emoções, sensações. Qual será a forma real de termos uma aproximação disso? Pelo estudo.
Ah, eu preciso estudar filosofia? Não. Ah, já sei, psicologia? Também não. Ah, já sei, eu preciso estudar religiões comparadas? Também não. Em que livros posso aprender sobre isso? Qual o tipo de matéria preciso estudar? Observe o que vamos colocar. Não é de livros. Isso aqui não se trata de matérias ou de uma matéria específica, de um ramo específico do conhecimento humano para ser estudado. Aqui se trata de se estudar a si mesmo. Você está vendo essa foto aqui ao meu lado? Essa foto é de Ramana Maharshi, o sábio que viveu no sul da Índia. Todos que se aproximavam dele, ele indicava a busca para a resposta para a única pergunta que se faz necessária para a solução de continuidade de todos os problemas humanos, para o fim de toda esta condição complexa de desordem presente na vida humana. Aqui a pergunta é: quem sou eu? Para isso, ele recomendava a Atma Vichara, a famosa Atma Vichara de Ramana Maharshi, a autoinquirição. Aqui estamos nesse canal compartilhando isso com você. Estamos colocando aqui para você como ter uma aproximação da Atma Vichara. O que aqui no canal nós chamamos de auto-observação. A palavra Atma Vichara significa auto-inquirição, auto-investigação ou auto-observação. Mas aqui, auto-observação também num sentido um pouco diferente do que as pessoas usam aí fora. Aqui se trata de ter um olhar para suas reações, sem intervir ou interferir com elas. É assim que nos aproximamos da ciência desta dualidade, deste eu, que é o experimentador, e deste não eu, que é a experiência. É assim que descobrimos que o medo é o próprio elemento que reage, que luta, que quer se livrar do medo. É assim que descobrimos a estrutura do eu, a estrutura do experimentador. Por uma razão de condicionamento cultural, de visão humana, para não dizer de ignorância humana, de cegueira humana, de equívoco humano, nós estamos há milênios tentando se livrar de algo que o próprio pensador, que o próprio experimentador, que o próprio observador está sustentando. Aquilo que você observa não está separado de você. Não existe tal coisa como uma separação psicológica entre o observador e aquilo que ele observa. Assim como não existe uma separação entre a experiência e o experimentador. Entre o pensamento e o pensador.
Não existe tal coisa como uma separação. Isso é algo que sempre, sempre nos escapa. Por exemplo, quando um pensamento está presente, ele está presente, é um pensamento. Mas a ideia de fazer algo com o pensamento, repare, isso é a presença do pensador. Porque temos a ideia de um pensador por detrás desse pensamento. É só um pensamento, mas temos uma ideia de alguém pensando e, portanto, alguém fazendo escolhas e tendo determinações do que fazer ou não fazer com aquele pensamento. Então, é aqui que está a ilusão da separação, a ilusão da dualidade. É nesse equívoco, é nessa ilusão, é nessa ignorância que estamos mantendo a sustentação desta pessoa que o pensamento diz que somos nós mesmos. Quando você usa o pronome eu ou mim, quando você usa expressões como eu fui, eu não fui, eu tenho, eu não tenho, eu quero, eu não quero. A ideia, sentimento, sensação é de alguém na experiência, mas é alguém separado da experiência, no controle da experiência. Aqui com você estamos investigando tudo isso, tomando ciência de tudo isso. Repare, tudo isso não é outra coisa senão a ideia de alguém fazendo escolhas, resolvendo, sentindo, pensando, se emocionando, particularizando para si mesmo situações, acontecimentos, relações, relacionamentos. Tudo isso gira em torno deste eu. Aqui nós nos aproximamos da verdade desta autorrevelação, desta ciência de quem nós somos. É quando de verdade se revela algo além desse experimentador, que é o pensador, que é o observador, que é o elemento em conflito, em sofrimento, em desordem. Então nós precisamos ver isso de perto, investigar isso. Descobrir que um pensamento está presente e ele não requer necessariamente a presença do pensador. Ele pode ser visto sem qualquer interferência da sua parte. Experimente isso. Quando um pensamento surge, de imediato, no pacote, quando ele logo aparece, junto no pacote surge a ideia de alguém pensando. É por isso que estamos constantemente caindo nessa armadilha do pensamento. Então somos levados, orientados, norteados pelo pensamento para dizer as coisas, para fazer as coisas, para tirar conclusões, para reforçar sentimentos que surgem também, ou emoções. A nossa inclinação é sempre, em razão desse fundo de condicionamento de história humana, é sempre
confirmar a presença do eu, do pensador, junto com esse pensamento. Aqui estamos lhe dizendo que olhar para o pensamento não requer a presença de alguém olhando. É só olhar. Quando é alguém olhando, é alguém para concordar ou discordar do pensamento. É alguém para cooperar positivamente com o pensamento, para agir juntamente com o pensamento. Vamos acompanhar isso aqui com clareza. Observe que suas ações são ações norteadas pelo pensamento. Então, um pensamento surge, juntamente com um sentimento ou emoção, e isso lhe causa um impulso para a ação. E nesse momento, essa ação é tomada. Assim são nossas ações. Elas são ações conduzidas, guiadas, impulsionadas por pensamentos, sentimentos ou emoções. Essas ações são ações centradas nesse experimentador, que é esse mim, que é esse eu. Então, o sentido de pessoa está presente nas ações. E essas ações são ações, uma vez centradas no eu, ações egocêntricas. Assim são os nossos comportamentos na relação com ele ou ela, ou com o mundo à nossa volta. O modelo de ação presente no ser humano, em razão da não compreensão desse processo, é a ação egóica. Assim, estamos sobrecarregados na vida de atividades egocêntricas. Agora, é importante que compreendamos isso. Atividades egocêntricas são autocentradas, centradas no autointeresse. Não são ações que favorecem a totalidade da vida. Assim sendo, são ações que produzem conflito, desordem e confusão em nossas relações, porque são ações centradas no autointeresse. Assim, esse meu querer, esse meu desejar, esse meu atuar, esse meu fazer é autointeresseiro, produzindo conflito, porque não leva em conta a totalidade da vida. É assim que estamos constantemente em nossas relações, atuando. Então, o meu contato com ela ou ele, em qualquer nível, pode parecer bonito, algo de cunho meramente sentimental e romântico, a palavra amor, mas a verdade é que nessas ações centradas no eu, nossas atividades, nossas ações, elas estão constantemente sustentando desordem. Podemos eliminar de nossas vidas esse modelo, portanto, de pensamento, onde existe esse pensador, esse experimentador, esse eu, que está sempre agindo a seu próprio favor nesse egocentrismo? Então, a beleza de um encontro com a verdade do seu ser é a ciência de algo além desta dualidade, desta separação. Uma vida livre do ego, uma vida livre do eu, é uma vida em real ciência
da verdade do seu ser. Era essa a proposta. Sempre foi essa a proposta de Ramana Maharshi. Uma vida livre do ego é uma vida em amor, liberdade, felicidade, paz, silêncio, inteligência, sabedoria. É isso que estamos propondo aqui para você nesses encontros. Descobrir a vida sem esse elemento que se vê separado dela. E, portanto, carregado de problemas. Problemas que se sustentam nesta separação. Acompanhe isso aqui. É exatamente essa separação que está sustentando os problemas, alimentando os conflitos, as contradições, as diversas formas de desordem em nossas relações, seja com nós mesmos, seja com o outro. Assim, a vida centrada no ego é a vida da separação de Deus. Aqui estamos lhe mostrando como romper com o sofrimento. Como romper com esta psicológica condição de desordem. Então, não se trata apenas de romper com o sofrimento emocional, com a ansiedade social, com a depressão, ou com essas diversas formas de sofrimento que nós conhecemos. Aqui se trata de romper com tudo aquilo que a humanidade há milênios vem sentindo, vivendo, experimentando nesta condição psicológica de ego-identidade. Onde está presente não só essas questões do sofrimento, mas também da violência, da agressão, das desordens diversas que o pensamento produz dentro das relações. Veja, isso é o fim do problema humano, porque é o fim da condição do eu, do ego. A realidade divina, a realidade do seu ser, a verdade de sua natureza essencial, se revela quando a ciência da meditação está presente. Então, a aproximação da Atma Vichara lhe aproxima da base para a meditação. Lhe aproxima do autoconhecimento. Uma vez que está presente esta visão equivocada da separação, da dualidade, apenas esse olhar, esse perceber, esse escutar, o que isso representa, aqui, nesse instante, em você, isso termina. E se isso termina, a realidade da meditação floresce. A beleza desse encontro com a verdade da meditação. E aqui temos mostrado para você como é a verdade da meditação. Como ela se realiza, como ela acontece. Não se trata de alguém realizando, se trata de um acontecimento. A meditação não é algo que alguém faz, é algo que acontece. Exatamente quando esse alguém, que é o meditador, que é o pensador, que é o experimentador,
não está presente. Então, a meditação floresce, e quando ela floresce, temos a ciência da sabedoria, a ciência da verdade, a ciência de Deus. É isso que estamos trabalhando aqui com você nos finais de semana. Aos sábados e domingos estamos juntos. São encontros online, onde descobrimos como investigar tudo isso e como se aproximar do autoconhecimento e da verdade da meditação. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar desses encontros nesses finais de semana. Fora esses encontros, nós temos os nossos retiros. Então fica aqui um convite para você. Se isso é algo que realmente faz sentido para você, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Vocês consideram o fazer de alguém fazendo? Para você, o fazer é alguém fazendo. Para mim, só há o fazer. A ideia de estar presente nesse fazer, fazendo, é uma ilusão. Você não tem o poder de fazer.